vejo nela. Não consegui ministrar bem. Como é bom estar aqui. Você não sabe quanto eu sou grata pela vida dos meus pastores. Pastor Miriam, pastor Bruno, pastor Claudino, pastor Sidomar, pastor Mister reverenda aqui, Carol, Maísa, Silvia, as meninas da equipe, a igreja Verbo da Vida, minha família, o meu povo. Vocês do louvor, Denise. Denise foi a primeira pessoa a investir na minha vida. Olha o marido dela. Foi eleita para você, Denise. Aquela passagem abriu o caminho. É a terceira viagem que eu vou para Angola, amém? Eu vou orar. Senhor, eu quero agradecer a Ti, meu Pai, por estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Seu nome, sabendo que o Senhor se faz presente, sabendo que a Tua palavra diz que o justo clama e o Senhor os ouve. O justo clama e o Senhor os ouve. Mas o Senhor não só ouve, o Senhor nos atende a tudo aquilo que Ele pedir. E essa noite, Pai, eu oro pela nossa igreja, Verbo da Vida Canaã. Eu oro, Pai, por cada pessoa que está aqui. Eu oro pelo pastor Emiliano e Maísa, que é os nossos pastores, que é o ancião da igreja. Cada pessoa representando o Verbo da Vida, a liderança dessa igreja, os pastores. Obrigada, meu Pai, porque eu sei que tudo isso que está sendo influenciado na minha vida, que está conduzindo para que a minha vida tenha o rumo que ela está tendo, é porque nós temos aqui uma igreja, Senhor, que ama missões, uma igreja que investe, que reconhece, uma igreja, Senhor, que está de joelho. Muito obrigada pela vida deles, obrigada pelo novo tempo, pelo novo ciclo nessa igreja, obrigada pela nova unção. Obrigada, Pai, pela nova história. Obrigada por mais um degrau, Pai, que ela está crescendo na maturidade espiritual. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque você se faz presente no nosso meio. Na verdade, você está em mim, está em nós, e essa noite está sobre nós. Tem liberdade neste lugar. Tem liberdade neste lugar. Senhor, sem Ti não sei fazer nada. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelas nações. Tu és o Rei das nações. Tu és o Rei de toda a terra. Toda a terra se encherá, meu Pai, do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Todas as nações virão a Ti, Senhor, e renderão graças. Diante de Ti, Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Eu declaro, Pai, esse evangelho do reino sendo pregado até os confins da terra. Maceió, Alagoas, os estados brasileiros, Brasil, as nações cheias da Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada. Depois eu preciso. Vou chamar vocês depois. Aleluia. Meu nome é Gedilsa. Chamam Gel. Muitas pessoas perguntam, porque às vezes querem fazer uma oferta, quando chega lá aparece outro nome. Amém. E eu estou indo pela terceira vez para Angola. Amém. Eu falei na última reunião que a missão agora é África. Não sei como isso, mas Deus sabe porque a missão é África. Mas eu fiz um trabalho. Pode passar o slide, por favor. Eu não vou me estender muito, todo mundo já me conhece aqui, eu sou muito conhecida, eu acho que eu sou uma das mais velhas aqui da igreja, junto com o pastor Claudino, né?
Em 2023, eu estive em Angola. Isso foi a segunda viagem. A primeira viagem eu passei 3 meses, amém? E Deus mandou eu voltar. Disse que eu não tinha nem começado o que me chamou para fazer lá, amém? E disse que eu fui chamada para desbravar. E que existia lá uma terra seca e que eu ia levar as águas do Espírito. E assim foi. Em 2023, eu estive na província do Ambo. Nesse período, servia o casal Diego e Leide no início da Igreja Verbo da Vida do Ambo. Durante 8 meses, realizei estudos bíblicos no lares, por meio dos quais diversas famílias foram alcançadas e edificadas pela palavra de Deus. Eu quero que o Bruno, pode passar, Bruno, aí o vídeo. O primeiro vídeo, Bruno, por favor. Eu fiz um resumo, do trabalho lá. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio aqui na terra, morreu por mim, e naquela cruz, levou as enfermidades, levou as doenças, levou a miséria, levou os meus pecados. O Senhor morreu por mim, para me salvar. Hoje, eu peço perdão pelos meus pecados. E te recebo como meu Senhor e Salvador. Diga, Jesus, entra na minha vida e faça de mim uma nova pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Nós somos justiça de Deus em Cristo. Hoje gostamos da aula, aprendemos muito e estamos felizes com o dia de hoje e a aula de hoje. Amém, glória! Então, esses vídeos aí são de 2 casas aqui onde eu estudo, Eu dei estudo bíblico mais ou menos em 7 casas, como eu já falei. Hoje tem umas pessoas que estão na igreja servindo no diaconato. Amém? E essa casa aí onde eles estavam, nesse dia foram bem umas 7 ou 8 pessoas que receberam Jesus. O resultado foram mais de 50 pessoas, porque eu não escrevi que receberam Jesus e receberam estudo. Porque não foi só receber, mas eu fiz o que Deus me chamou. Ide por todo mundo e pregar, ide por todo mundo. Ide, portanto, Mateus 28, 18. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu fui com essa certeza de que eu fui chamada para ensinar, discipular, e eu ensinei nas casas, e depois teve a igreja, lá do Verbo da Vida do Ambo. Eu não gosto muito de dizer, o pastor Milano sempre fala, Zé, você foi uma das responsáveis para o início da igreja. Porque quando o pessoal voltou do Brasil, que eles tinham passado 6 meses no Brasil, eu comecei o trabalho, tinha uma casa que era de uma irmã, adiantou-se por mais 6 casas, tinha dia que era 3 casas, saía de uma casa e ia para outra, ainda tinha o culto à noite, à tarde na outra, ficava rouca, mas pregava, eu falava para o pastor Milano, aqui eu estou com 3 casas. Aí o pastor Milano dizia assim, eu quero que arranque os seus coros mesmo. Não era, pastor? Arranque os seus coros. Aí, hoje a igreja está lá, graças a Deus está indo bem, amém. Já tem outra família de Campina Grande que já está lá, ajudando na obra. E nesse novo tempo, Deus tratou no meu coração que eu vou servir. Não, passa outro cartaz. Nesse tempo aqui que eu estive em Maceió, eu voltei para Maceió em 2024, amém? E esses 2 anos que eu passei aqui, vai fazer 2 anos que eu retornei. Agora, dia 19 é 20 de março. E eu servi aqui nos departamentos de oração, aleluia, irmã Graça de Leusa, missões, na equipe de mulheres. Quem é da equipe? Ainda estou servindo, amém? E no evangelismo, além disso, dediquei alguns meses à realização de estudos bíblicos nos lares. Então, o Senhor falou para voltar na dia, passei 6 meses lá, ainda ministrei em 2 casas. Mas terminou,
Aí agora vou para a próxima fase. Eu estou voltando para Angola, mas não vou ficar mais na província do Ambo. Eu vou para a província da Huila, que é o estado, província é estado, amém? E província da Huila, e vou para a cidade do Lubango. Estarei retornando para Angola, para a província da Huila, na cidade do Lubango. Lá servirei na igreja Verbo da Vida local, liderada pelo pastor Samuel Kaline. Também darei continuidade aos estudos bíblicos nos lares. Tem umas fotos aí, Bruno? Então aí já está formando a igreja de lá, diferente da que eu fui. Quando eu cheguei lá não tinha igreja, lá já tem um prédio. Esse é o pastor Samuel, sua esposa Kaline. Esses daqui já são os membros, eles mandaram essas fotos para mim hoje, depois do culto. E a outra foto. E aí já tem estudo nos lares, numa casa. Esse irmão é o irmão Brás, que morou aqui no Brasil. Ele já está me aguardando, que quer me levar para umas casas das famílias, para eu discipular outras casas. Mas eu tenho um alvo que é os povos não alcançados. Eu vou para as aldeias de Angola. E eu tenho um alvo, que é chegar na Namíbia. São 5 horas de viagem do Lubango para... Cadê o mapa, Bruno? Tem um mapa, Bruno? Aleluia aí, ó. Amém? Aleluia. Muito obrigada. Missões. É a batida do coração da igreja. Cada coração com Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. E o Senhor me deu uma palavra há pouco tempo. Eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor diga para mim o que é missões. E Ele disse, é Deus se movendo na terra através de mim e de você. Missões é Deus se movendo aqui na terra através de mim e através de você. Então nós estamos numa igreja missionária, um ministério missionário. Mesmo que você não vá fisicamente, mas você é um missionário, porque a Bíblia já diz que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo, representantes de um reino celestial. A nossa pátria não é aqui, apesar de alguns querendo ficar. Aleluia. E onde começa missões, Mangel? Gênesis 1. Eu peguei algumas coisas, eu fiz um treinamento, o pastor Emiliano disse assim, já não vai dar tempo não para fazer esse treinamento tudo uma vez só não, foi tanta folha. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então eu anotei aqui, o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia, versículo da Bíblia destaca a amplitude da preocupação de Deus. E por conseguinte o palco de missões, os céus e a terra. Mas, Mangel, eu acho que Deus, tem gente que se Deus é brasileiro. Não, Deus não é brasileiro, não. Quem disse que Deus é brasileiro? Deus é o Senhor do céu e da terra. Olha, o mundo inteiro está dentro da esfera do interesse de Deus. Sua preocupação, primeiramente, é universal. Antes de ser o Deus de Israel, Ele já era o Deus do universo. E antes de ser o Deus da igreja, é o Senhor de tudo e de todos. A palavra Senhor significa Senhor e Mestre. Adonai. Adon, Senhor e Mestre. Iai, absoluto. Ele é o Senhor absoluto. Aleluia. Tudo de Gênesis 1 revela que, como o Senhor de todas as coisas, o alvo de Deus desde a criação é o mundo inteiro. Por isso que lá em Atos 1:8 ele diz, mas recebereis poder. Quem aqui já recebeu o batismo do Espírito Santo?
Levanta as mãos. Mas recebereis poder. Já receberam, né? Então o poder já está aí. O poder dunamis, o poder dinamite, o poder explosão, a habilidade, a capacidade, poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele já desceu sobre nós. Mas para que é esse poder? Muita gente está com esse poder sem testemunhar. Porque o poder veio para nos habilitar e capacitar para a testemunhar do Evangelho. E o que é testemunha, irmã Gel? Testemunha, no original, martíria, de onde vem a palavra mártir. Aquele que está disposto a morrer. Está disposto a dar a vida. Testemunha é uma evidência viva. Eu e você somos a evidência viva de Jesus aqui na terra. As pessoas têm que olhar para mim, para você, às vezes sem falar nada. Ali, aquela menina ali, aquela mulher ali, é a mulher de Deus. O diabo tem que olhar para mim e para você e dizer, aquela ali eu não posso tocar não. A Ariana, eu estou vendo na testa dela, santidade ao Senhor. Eu não posso tocar. Você tem que ter essa consciência. Chegar num lugar, você chegou no lugar, chegou o reino de Deus. E porque o reino chegou, a luz chegou, as trevas têm que sair. Aleluia. Aleluia. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, a cidade de Maceió, o bairro de Canaã, o bairro aqui do Jardim Petrópolis, o Ouro Preto, o Novo Mundo, a Judeia, Recife, Rio Grande do Norte, Aracaju, o Brasil, Samaria, Amazônia, os ribeirinhos e até os confins da terra. Isso quer dizer que simultaneamente, enquanto eu estou lá em Angola, que eu vou para lá daqui a pouco, dia 3 de abril, aqui está uma igreja no Canaã, indo para o Novo Mundo. Mas muitos querem ficar sentados nessa cadeira, porque aqui o ar-condicionado é bem fresquinho. Aleluia. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Observa-se que o interesse de Deus não é menor do que o mundo que Ele criou. Aleluia. 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 João 3,16. Sua mira está fixada neste mundo. Ele possui um plano mestre que envolve todas as coisas. Israel foi um instrumento de Deus no Antigo Testamento para alcançar o seu alvo. A partir do Novo Testamento, ele usa a igreja. Ei, não é aqui o templo físico, não. A igreja sou eu e você. Eu sou um membro do corpo que estou indo para lá. Eu sou um membro. O corpo é aqui, ó. E eu faço parte desse corpo, que é o Canaã, que estou indo para lá. Vamos supor que eu seja o dedinho do pé, o midinho. O dedinho midinho está lá em Angola, mas o pé está aqui. Aleluia. Aleluia. A esfera de Deus é universal. Em Mateus 28:18, Jesus afirma que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. O mesmo Deus que tudo criou possui toda autoridade sobre todas as coisas. Mas eu quero dizer que Ele agora deu para a igreja. Ele deu autoridade para a igreja. Nós temos autoridade aqui. Autoridade. Autoridade. Lucas 10:19. Eis que vos dei poder, dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Amados, esse versículo na minha vida, ele é rema, porque eu vou sabendo disso. Porque não é fácil, não. Aí aqui é só dando uma base, viu? Agora vamos lá para a criação do homem. Aqui é Deus criou o mundo e agora o homem. O objetivo do homem. Gênesis 1, 27 e 28. O relato da criação do homem e o propósito de Deus. Pode botar Gênesis 1, 27 e 28. Por favor, Bruno.
Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Continue. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Ei, se você está querendo ficar só aqui, que a igreja fique só aqui, isso é coisa da Torre de Babel, viu? Deus quer que se espalhe. Evangelho é para se espalhar. É para se espalhar. Pode continuar com o versículo, por favor. Enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Aí eu anotei aqui, ó. Nesse trecho da história da criação, nota-se que o domínio dado à humanidade abrange o mundo inteiro. Tanto os céus como a terra são mencionados mais uma vez. Surge aqui outra dimensão de assunto de missões. O papel do homem, que recebe uma certa realeza investida por Deus. Sua tarefa será dominar e sujeitar o mundo que Deus criou. Aparentemente, essas capacidades dadas ao homem de dominar, sujeitar e ordenar refletem a imagem do próprio Deus no ser humano. Do mesmo modo, como Deus domina, governa e reina como rei, assim também o homem, como seu embaixador e enviado, deve reinar sobre a criação como rei. Foi com a finalidade de promover o reino de Deus que se imputou ao homem a imagem do Criador. Então, a imagem do Criador que Deus deu ao homem foi para que a gente possa promover o reino de Deus. Porque Deus, desde o princípio, Ele fez com que o homem, ele fosse imagem e semelhança dele, para que o reino dele, aqui na terra, se estabeleça. Quando a gente vai para uma missão lá em Angola, ou para outro país, a gente vai com certeza, essa convicção. Eu vou para aquele lugar e eu vou estabelecer o reino de Deus. Mas como é que eu vou estabelecer o reino de Deus? Sendo uma testemunha, pregando. Esse dia eu estava meditando muito nessa palavra. Isaías 52:7, que fala também lá em Romanos 10. Eu queria abrir Isaías 52:7. Deus é bom. E eu vou falar uma coisa. Importante atentar também para o significado do termo missionário. Que tanto em sua origem latina como em sua origem grega corresponde a enviado. Jesus usou essa expressão para destacar o relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e nós, seus discípulos. Quando disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, desse modo vê-se que o caráter missionário de nosso Senhor, portanto, não é surpreendente que sua palavra também manifesta a mesma característica. E é à luz dessa revelação de Deus que a igreja enfrenta o maior desafio do cristianismo, a inacabada tarefa missionária, cujo âmago é a evangelização. Mas, irmã Gel, missões é o alvo último da igreja? Não. O alvo último da igreja é o culto a Deus. Quando essa era terminar, a igreja jamais não vai estar, mas o louvor e a adoração estará lá. Quando a gente vai levar uma palavra para alguém lá fora, é porque naquele dia que nós subimos, nós queremos chegar lá e ouvir a minha Felícia lá em Angola, que está lá na diaconisa. Santo, 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 santo é o Senhor. O alvo último da igreja é o culto a Deus. Não vai existir missões no céu. Existe o culto a Deus. Naquele dia que estará todas as tribos, raça, todos os povos de raças, tribos e nações, diante do Cordeiro, dizendo que Ele é santo. Aleluia. Glória a Deus. É Isaías 52:7. Sabe, amados,
Esse tempo o Senhor tem falado comigo para ensinar um pouco a respeito de missões. Eu fui para outra igreja aí, dei um estudo, não deu para fazer tudo, né, pastor? O pastor mesmo disse que tinha muito assunto, mas tem coisas aqui, amado, que eu peguei desse livro aqui. Eu peguei foi de um livro de missões da escola, viu? Então vocês estão sendo bem instruídos. Eu estudei e o Senhor mandou pegar. Vá pegar aquele livro ali do homem que é vamos dizer, um dos percussores de missões no Brasil, que é Timóteo Carrequier. Ele disse que quando ele abriu a Bíblia, ele ficou impactado quando Deus começou a mostrar para ele que missões, a Bíblia toda é um livro missionário, porque a Bíblia fala do Deus missionário, o Deus que envia. E eu gosto muito, que agora está vindo para o meu ouvido de novo, sempre precisa falar comigo. Lá em João 1. Aleluia. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Eu vou já para aí, viu? E o Verbo era Deus. O Verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Aí ele fala, houve um homem, o enviado por Deus, João Batista. Ele não era, mas ele veio falar da luz. Mas quando chega em João 12, ele diz, mas todos quanto receberam deles o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber o que crê no seu nome. Aí em João 1,14 ele diz, e o Verbo que estava lá no princípio, ele se fez carne, se fez um ser humano, como eu e você, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu não sei contar você, mas eu fico me vendo nessa passagem, eu vejo Jesus, cheio de graça e de verdade. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. E aí o Verbo, o Deus que estava no princípio, que agora o homem falhou, e Deus mandou o próprio Filho. Deus se fez missionário quando o homem pecou, Deus se fez missionário. E ele veio aqui na terra. E agora é aqui, quantos missionários, porque o grão de trigo já morreu, caiu na terra e deu fruto. Olha aqui os frutos. Mas como os frutos também, nós estamos como aquele grão, precisamos morrer. Morrer para nossas vontades, para nossos interesses. Em Isaías 52:7 diz, quão formosos são os pés do que anuncia a boa nova do Evangelho. Pode voltar. Que formosos, na minha versão tem, quão formosos, quão belos, quão bonitos, são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aleluia. E quando ele estava falando aqui, eu anotei aqui que eu fui estudar essa palavra. A afirmação, conformosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, não se refere à aparência dos pés, mas à sua ação. A chegada dos mensageiros, dos pés velozes. Aleluia! Do Evangelho, do reino de Deus. Ele disse aqui, a chegada dos mensageiros de pés velozes do Evangelho, aleluia, do reino de Deus é bela. Aleluia. O advento do corredor, visto em montanhas distantes, se aproximando com as boas novas, há muito esperadas, é belo de se ver. Estes pés são atraentes, porque estão próximos, trazendo boas novas de paz, salvação e governo soberano de Deus. E lá em Romanos 10 diz assim, todo que invocar o nome do Senhor será salvo.
Mas como crerão daquele que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí que ele diz lá, quão formosos são os pés do que anuncia as boas novas. Mas para que as pessoas possam ouvir as boas novas, tem que ser enviado. O mensageiro vai com a palavra, ei, Jesus está voltando. Ei, Deus lhe amou tanto que deu o seu único filho para morrer por você. Qual é a mensagem que o mensageiro traz? Os pés dele são formosos, são belos. Ele está voltando. Jesus é rei. Ele te ama. Porque Deus te amou e Deus me enviou. Foi isso que eu falei lá no Ambo. Deus te ama tanto que me trouxe do Brasil, de Alagoas, do Jiquiá do Sá. Lá em Anadia. Minha irmã gosta que eu fale não, mas eu vim do Jiquiá do Sá. Por que eu digo que eu vim do Jiquiá do Sá? Vim lá do sítio. Lá embaixo tinha uma ladeira. E eu morava naquele lugar. Para que você saiba que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. E as que não são, para que confundir as que são. Para que você saiba que não só sou eu, que você também pode ir. Eu, na minha vontade, no meu jeito, no meu dinheiro, eu não iria. Mas ele disse, como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão naqueles que nada ouviram? Então, o missionário ou o mensageiro? Como eu não digo nem missionário, eu vou dizer mensageiro, é você. Você que está sentadinho é o mensageiro. Que vai lá, que sai, você é enviado da sua casa. Eu vou na casa do meu vizinho hoje. Vizinho trouxe um bolo para tomar café com você. Olha, meu vizinho, um bolo de banana. Banana, irmã da Dileuza, banana. Olha, banana com aveia. Trouxe aqui para tomar um cafezinho. Chega lá, vizinho, o bolo de banana aqui. Vamos participar. Vamos conversar. Quer uma oração? Eu duvido uma pessoa rejeitar uma oração. Aí você vai, você prega, a vizinha ouve, ela diz, eu quero esse Jesus. Ei, meus amados, não vamos perder mais tempo não. Não vamos perder mais tempo não. Depois de Jesus, o maior exemplo é Paulo. Mas em Lucas 4:18, o Senhor diz, Jesus Cristo, ele estava aqui na terra, ele passou 40 dias, tentado por Satanás, teve fome, ele passou por aquela tentação, ele chegou na sinagoga, porque era costume dele ir para a sinagoga, mas eu quero dizer, se você tem costume de ir para a igreja, amém? O seu campo missionário não é aqui na igreja, não. Aqui todo mundo já é o campo. Cada coração com Cristo é um missionário. Quem aqui não recebeu Jesus Cristo vai receber hoje e já vai ser um missionário. Então aqui é o lugar que a gente está sendo treinado. Eu sou treinada todo dia aqui. Eu fui treinada aqui, né, Maísa? Eu ia para Nadia, para Boca da Mata. Eu fui à igreja de Arapiraca, eu fui para lá também antes de iniciar. Eu estive lá no Antares, que era Salvador Lira. Eu andei por essa Maceió todinha, no Prado. Amém? Eu queria. Ele pergunta, já só está querendo ir para ir embora, é? Não, amada, a gente não quer não. É porque o chamado chama. É mais forte do que eu. Eu gosto muito de uma passagem que Paulo diz bem assim, ei, se eu não pregar o evangelho, ai de mim. Isso é minha obrigação. Mas não é obrigação só da Gel, não. Diga comigo, é minha obrigação. É minha obrigação pregar o evangelho.
Vamos lá. Vamos para... A gente viu Paulo, né? Ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho, amém? A gente sabe da história de Paulo, aqui é a igreja, todo mundo formado no rema. Quem não fez o rema, levanta a mão aí. Todo mundo já fez, está fazendo rema. Quem está fazendo rema? Eis aqui a minha chamada que passou pelo rema. Aleluia. Glória a Deus. Rema é poder de Deus. E a gente vai ver aqui Paulo, amado. A pregação de Paulo era sobre Cristo crucificado. Eu falei ali em Arapiraca, vou dizer aqui na igreja Canaã. Nesses tempos que está se abrevia a volta de Jesus, nós precisamos pregar mais sobre o Cristo crucificado. Cristo ressurreto. Vamos para 1 Coríntios 1, 18. Eu escrevi algumas coisas aqui mais, querido, mas o Senhor tem falado muito essa a mensagem. Qual é a mensagem que eu vou pregar, irmã Gel? Qual é a mensagem? Aí Paulo diz bem assim, ó, em 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ei, a palavra da cruz para nós que somos salvos é o poder. A palavra é o poder. Você está com poder, você carrega o poder. A palavra da cruz é o poder. O evangelho é o poder. Romanos 1, 16, 17. É o poder para a salvação. E esse poder está dentro de mim e de você. O que é que eu estou fazendo com esse poder? Eu falei lá em Arapiraca. Às vezes tem gente que está na igreja que o poder está aqui só um traque. Ou uma chuvinha. Não está clareando mais nada. Não faz mais nem barulho. Ei, o poder é dinamita, é um poder explosivo. Você carrega uma bomba, como eu vi na ministração. Uma bomba, eu carrego uma bomba. Eu tenho entendimento dessa bomba. Quando eu vou chegando, olha. Aí daí Satanás da minha frente. Entendimento. Você foi incumbido por Deus de uma realeza. O homem é a coroa da criação. Ele disse, eu coroa de honra e de glória, coroaste. Para reinar como um Deus aqui na terra. Para imputar o reino de Deus. Para estabelecer um reino de justiça. Para fazer como a moça disse, que ela aprendeu na aula. Eu ensinei quase um mini rema. Eu disse, diga agora que você é. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aleluia, a justiça de Deus em Cristo. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Agora no 23, 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então para os gentios é loucura. É loucura em pregar, Jesus morreu por você. Eu disse, meu Deus, quando eu não entendia isso. Mas quando pregaram para mim o evangelho, pregaram que eu ia para o inferno. Se você não receber Jesus, você vai para o inferno. Eu quis nem saber daquela pregação. Eu já sabia que ia para o inferno mesmo. Eu queria que alguém me dizer. Aí quando chegou alguém que disse assim, Jesus te ama. Ele amou o mundo de tal maneira, ele amou você. João 3,16 é poderoso. Deus amou o mundo. Deus amou tanto você que me trouxe de Maceió, lá do Jiquiá do Sá. Me trouxe para cá. Para dizer que você é valioso, você é importante. Mas tem muitos que estão aqui, que nem sabem da importância que tem. Como é que vai dizer para outro? Precisamos saber que nós somos em Cristo. Vamos para Atos 9. Atos não, é 1 Coríntios 9. Eu estou já terminando, eu vou falar 2 passagens aqui. Quem aqui gosta de evangelizar? 1 Coríntios 9, 16. Está tudo gravado na minha mente, nem abri. 1 Coríntios 9, 16. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação.
Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então aqui a gente está vendo, amado, que Paulo, ele tinha uma responsabilidade. Nós temos a responsabilidade. Paulo entendia. Eu entendo a minha responsabilidade. Eu sei, meus amados, que se eu não for, Deus vai requerer de mim, porque eu já tenho, eu já conheço o que eu fui chamada para fazer. Eu tenho entendimento disso. Mas eu me preparo a cada dia. E ele diz aqui, ó. Por isso eu faço o meu trabalho por minha própria vontade. Então posso esperar. Então, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Neste caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o evangelho sem cobrar nada. Sem exigir os direitos que tenho como pregador do evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém. Mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Aí no 22 diz: quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco, também a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu também me torno tudo para todos, a fim de poder de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de me tornar participante das suas bênçãos. Então Paulo tinha essa responsabilidade de pregar o evangelho. Ele tinha para ele como uma obrigação. E ele diz lá em Atos 20 e 24, quando ele estava se despedindo da igreja, dos irmãos, lá em Mileto, e ele começou a entender que ele ia partir para outro lugar. Ele recebeu a orientação do Espírito Santo do que ia acontecer às cadeias, que o Espírito Santo anunciou para ele o que ia acontecer com ele, quando ele saísse, quando ele fosse para Jerusalém, saísse nessa viagem de Mileto. E ele disse que esperava cadeias e tribulações para ele. O Espírito Santo estava avisando a ele. Porque às vezes a gente está falando essa palavra da nossa boca para fora sem ter entendimento do que Paulo estava falando aqui. Ele estava indo para um lugar que ele ia ser preso, ele ia ser açoitado. E ele disse, mas em nada, eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi para testemunhar da graça do Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele disse que a vida dele estava inserida no propósito. A vida de Paulo era uma missão. Ele era comprometido. Por isso que lá em Gálatas 2, 19 e 20 diz, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E muita gente está cantando isso aqui. Ainda canta aquela música. A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo aqui na carne, vivo na fé do Filho de Deus, com a minha moça entregou a si mesmo por mim. Estava falando de que ele aqui? Estava falando de vir pregar no púlpito aqui? Não. Ele está falando de uma vida de consagração, uma vida de abnegação, uma vida de disciplina, que é o que diz lá em Atos 9, do 24 até o 27. Também eu sou como um atleta. Eu me comparo com um atleta. Ele está falando que ele estava tendo uma carreira aqui na terra. Ele estava numa corrida. Uma corrida pelas almas. Ele diz, um atleta em tudo se domina. Está falando o quê? De esforço. Não todos correm. Está falando de um esforço, de uma disciplina, de uma determinação. Ele diz também, eu luto. Não como combatendo no ar. Ou seja, ele tem um alvo. Ele tinha uma meta. Ele tinha um foco. Ele tinha um planejamento. Ele não estava de qualquer jeito. Como um lutador de boxe. Com lutador de boxe, né? Eu falei lá em Arapiraca, o lutador de boxe, ele estuda ali, ó. O adversário. Porque ele quer dar um certeiro. Para nocautear. Ele disse, eu sou como esse lutador de boxe. Eu não quero errar o alvo. Eu tenho uma meta. Eu tenho um foco. Mas ele dizia assim, olha, mas se eu falo esse evangelho. E eu sou disciplinado. Eu sou abnegado. Eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu sou disciplinado, eu me esforço para que eu, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo ser reprovado. Exemplo,
E Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas em 2 Coríntios 2,15, que é essa música que Deus falou muito comigo, Denise, que ele disse, tem umas versões que diz assim, eu me desgastarei e me deixarei gastar. Teve uma vez que uma pessoa falou na estação falando sobre isso, e a pessoa falando que porque ficava várias horas estudando a Bíblia e anotando, não. Ele não falava sobre gastar e estar estudando, não. Ele estava falando de se gastar pelo amor das pessoas. A pregar o evangelho. Se a gente for olhar, amado, o foco do evangelho, que Paulo falava que ele determinava, tudo aquilo é para alcançar as vidas. 2 Coríntios 12,15. Aleluia. Estou terminando, viu, pastor? Só tenho mais uns 2 versículos. E o Senhor eu tenho uma direção para hoje à noite. Aleluia. Aleluia. Aqui foi que ele botou aqui, ó. Eu de boa vontade. Ei, por que ele disse que é de boa vontade? Porque ele mesmo decidiu. Ele mesmo tomou essa direção. Ele mesmo tomou essa atitude. Eu de boa vontade. Eu me desgastarei. Uma versão diz, me desgastarei. E me gastarei. E deixarei gastar. De boa vontade, me gastarei. E ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Ele disse, olha, não importa se você me ama, mas eu vou amar você. Está falando para a igreja de Coríntios. Está falando para aquela igreja, que ele não quis nenhum donativo daquela igreja. Ele disse, eu vou gastar o que eu tenho, vou me gastar. Eu vou ser um doador. Aleluia. Aqui, ó. Eu de boa vontade gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Paulo demonstra um compromisso altruísta, colocando o bem-estar espiritual dos coríntios acima de sua segurança e conforto. Aleluia, amados. Quando a gente sai para pregar o evangelho lá fora, eu digo no meu caso, na minha mente só tem as vidas. Eu vou servir numa igreja, mas a minha mente já está longe. Ô pastor, não sei se é assim com o senhor. Eu estou aqui, aí eu já estou com a mente lá. Eu sei que eu vou fazer um trabalho lá, mas o meu pensamento já está em outro. Como é que eu vou fazer lá? Já vou pensando lá, já estou pensando na frente. Não sei se é do chamado, mas eu fico assim pensando, meu Deus, eu vou para tanta gente ali, aquelas aldeias, aquelas mulheres, aquela escola adorada aqui, aquele negócio nas pernas. Meu Deus, eu vou para ali. Mas sabe por que eu fico isso assim, impactado em mim, amados? É porque a minha vida já não é minha. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele. Pode subir o louvor. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ô pastor, eu me fico muito alegre quando eu vejo o senhor aí. Quando eu vejo a mama. A impressão que eu tenho é que eu estou carregando vocês. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele virá. Eu não vou mais nem... Eu vou terminar. Já terminou meu tempo, pastor, agora. Vamos terminar com essa música.
Eu quero chamar aqui na frente. A última quinta-feira de oração, eu estava aqui. E o Senhor falou sobre ativar, pastor. Ativar o fogo do evangelismo na igreja. O fogo pelas vidas. E eu estava orando e eu sei que tem alguém que está só aquela fagulhazinha. E Deus quer te ativar nessa noite. Eu sabia que a ministração seria ministração de ensino, porque o Senhor trata comigo esse tempo sobre ensinar. Às vezes a gente faz muito barulho, né? A gente termina o culto, ninguém sabe o que foi pregado, né? Mas eu sei que vocês foram alcançados nessa noite. Eu quero aqui na frente, a igreja ela vai cantar. E o Senhor falou comigo que hoje à noite seria um culto de consagração. Né, pastor? A música em si já está falando. Consagração ao seu chamado, consagração à sua vida. Muitos estão sendo ativados porque estavam tudo assim em relação ao chamado para pregar o evangelho. Mas o Senhor está reacendendo a chama dentro de vocês. Eu quero que vocês fiquem de pé, a Denise vai cantar. E eu quero chamar aqui na frente as pessoas que precisam receber um renovo, uma unção, ser ativados no Espírito para pregar o Evangelho. Eu quero chamar o evangelismo da igreja. Quem é de missões? Maria Luísa, quero você aqui. E vai terminar, você vai cantar. Vai terminar, você vai cantar depois aqui, viu? Lembrei, se ele mandou lembrar, porque ela vai cantar a música de Angola depois. Eu não vou pedir chamar mais uma vez, não. Eu quero chamar só de quem aqui, pela administração, precisa receber uma ativação do poder para ganhar vida. Venha para frente agora, aqui, rápido. Ouviu essa mensagem e percebe que está parado, que não está saindo do lugar. Eu sei porque sempre o Senhor fala comigo sobre ativar. Não sejam tímidos. Eu quero meu pastor aqui na frente também comigo, pastor. Eu vou só impor as mãos. Vou só impor as mãos, eu não vou orar por ninguém, vou só impor as mãos. E eu sei que de mim vai sair, o poder vai sobre vocês. Na realidade, o poder já está aí. O poder já está aí. O poder já está aí. Tem gente que está tímido que não quer vir. Se você não vier, vai perder. Pode vir, pastor. Levanta suas mãos. Pode cantar, Maria. Pode cantar, amor. Levanta suas mãos. Estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor. Pastor Claudino, vem aqui, pastor Claudino. Dono dos meus Pastor dias. Aleluia, vamos lá. Levanta as mãos. Que eu estou gastando minha vida, Aleluia. Levanta as mãos. perdendo tudo Canta essa música. Aleluia. alegria. Dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e ele virá. Soberano Rei, poder, ele virá. E o governo está dele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano Rei, poder, ele virá. E o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida.
nessa noite e deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você recebe Jesus como seu Senhor, você agora é um missionário. Quem aqui está vindo pela primeira vez ainda não fez essa confissão e quer fazer essa noite, receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui? Levanta sua mão, eu quero ver você. Tem alguém aqui? Todos salvos. Batismo no Espírito Santo, revestimento de poder para testemunhar. Oração para cura. Quem está com alguma dor, alguma enfermidade, quer oração, vem aqui para frente agora mesmo, que você vai ser curado. Meu Deus, está vendo aqui uma igreja curada para curar outros. Amém? Pastor Emiliano, muito obrigada, gente. Eu quero dizer a vocês que domingo que vem eu não vou estar aqui. Próximo domingo eu vou estar em União dos Palmares. No outro domingo eu vou estar no Benedito Bentes. Essa quinta-feira eu vou para Nadia, que a minha mãe está lá. Eu vou estar nas 2 quinta-feiras aqui. Amém? Mas eu vou dizer a vocês, eu vou, mas levo vocês. Vocês são a minha família. Vocês são a minha família. Eu não gosto nem de estar ouvindo muita música, porque depois, Maria Luísa vem aqui para gente terminar a música. Maria Luísa, ela vai cantar a música, eu coloco para gente terminar no fogo. É o ritmo de Angola. Todo lugar, ninguém